Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a mais esta audição. Como os nossos convidados sabem, e eu aproveito para dar as boas-vindas e cumprimentar a senhora Luísa Tovar, Miguel Vidigal e Jorge Fael da Associação Água Pública. Estamos numa audição no âmbito da proposta de lei 123/12 do Governo, que procede à segunda alteração à Lei 88/97, 25 de julho, que regula o regime de acesso da atividade económica privada a determinadas atividades económicas, e da proposta de lei 125, que aprova os estatutos da ERSAR. Temos, como já disse, connosco a Associação Água Pública, representada por estas três pessoas. Portanto, eu dava de imediato a palavra à senhora Luísa Tovar, durante 10 minutos, 15 o máximo. Depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem e, no final, responderão. Portanto, a senhora Luísa Tovar tem a palavra. Bom dia. Então, já nos apresentaram em geral, portanto, é o vice-presidente da Associação Água Pública, Jorge Fael, um sócio fundador, Miguel Vidigal, que é jurista, e a Luísa Tovar, presidente da direção. Quanto à associação, eu não ia apresentar porque trouxemos a Carta de Princípios e então substituí a apresentação, escuso de perder tempo. Ora, esta audição é sobre duas propostas de lei que fazem parte de um longo processo com objetivos contrários aos da associação e assentem princípios opostos ao que defendemos. Naturalmente, rejeitamos na generalidade e nem os senhores deputados esperariam outra coisa de nós. Mas não vou argumentar sobre princípios e objetivos. Assumimos, não estão em discussão, assim como não vou tentar convencer ninguém a alterar os interesses e objetivos, porque porfia. Vou cingir-me a uma caracterização muito sumária, muito incompleta, dos fundamentos das decisões de aprovação ou rejeição destas propostas. Farei uma identificação dos objetivos em confronto, interesses associados e das opções associadas a cada um. Em seguida, enquadrarei brevemente alguns aspectos destas propostas de lei nessa identificação, mostrando como contribuem para os propósitos alvejados. Naturalmente, isto é muito superficial e só muito parcial, porque não é possível neste tempo, e além disso há muitas outras entidades que têm abordado outras matérias. Eu vou tentar não repetir o que já aqui foi dito. Ora, focava o contraponto entre os objetivos a atingir. Porque o que temos, senhores deputados, é o contraponto entre duas posições de interesses. Por um lado, o objetivo de garantir a universalidade de fruição da água com segurança, equidade e conforto. Implica assegurar um fluxo de água da captação, distribuí-lo pelos cidadãos e fazê-lo retornar à natureza em condições. É um fluxo de caudais e que integra todas as pessoas e suas atividades no ciclo da água. Isto é um objetivo. Por outro lado, o objetivo de montar um negócio que proporciona um rendimento de capital elevado e garantido aos donos e acionistas de determinados grupos económicos. Esse implica maximizar um fluxo de dinheiro, sempre positivo, dos cidadãos utilizadores da água para as contas bancárias desses grupos económicos. Ora, por mais eufemismos que haja, estes dois objetivos não são realizáveis em simultâneo. Ou um ou outro. A decisão sobre uma peça ou ação de política da água implica uma avaliação sobre se contribui ou prejudica a realização do objetivo que pretendemos. Do mesmo modo, não é a declaração do objetivo pretendido, mas o objetivo favorecido pela decisão e a ação que esclarece sobre a verdadeira intenção do seu autor. Ora, como nenhum dos construtores do segundo objetivo se declara como tal, nem mesmo os donos e principais acionistas das transnacionais da água, muito menos os detentores de cargos públicos ou políticos, o reconhecimento não pode ser feito pela declaração de intenções, mas pelo sentido das ações e posições.
Ou seja, se alguém escolhe as peças para a construção do primeiro objetivo, é porque é esse que prossegue. Se escolhe as peças para a construção do segundo objetivo, é para esse que trabalha. Quando se acumulam muitas peças, o objetivo final começa a ser para todos reconhecível. Mas às vezes é mais tarde que o desejável. Então é fundamental reconhecer cada peça isolada para recusar ou escolher face ao objetivo que ela constrói. Como exemplo de instrumento de apoio à decisão, fizemos uma pequena grelha para reconhecimento da pertença a um ou outro objetivo de 8 grupos de peças. Claro que isto é muito sumário, porque tinha que ser uma coisa, podia ser muito mais desenvolvido. Não vou ler na íntegra, vou só dar alguns tópicos. Então, aqui está, nestes 2 objetivos, portanto, que resume como garantir a universalidade da fruição da água com segurança, equidade e conforto. Em confronto, proporcionar um rendimento elevado e seguro aos empresários do setor. Então, os requisitos de cada um. Primeiro, assegurar um fluxo de água da natureza para as pessoas e retorno, integrando todas as pessoas e suas atividades no ciclo da água. Do segundo, maximizar um fluxo de dinheiro dos cidadãos utilizadores da água para as caixas do grupo económico. O enfoque também é diferente. As pessoas, o enfoque é sempre nas pessoas, falam das pessoas e os direitos. No segundo, fala-se fundamentalmente de dinheiro e renda de capital. É o enfoque. 3. Ciências predominantes nos estudos de suporte e fundamentação. Para o 1, geralmente são engenharias, sociologias, ciências da natureza e saúde pública e a macroeconomia, muito no sentido do que se chamava antigamente a economia política. 2, é microeconomia e finanças. Argumentação. A argumentação de cada um destes defensor de cada um. Primeira, centra-se nas pessoas, no domínio público da água e no serviço público. Invoca como princípios direitos económicos, de equidade, universalidade de acesso, harmonia com os processos naturais, redistribuição da riqueza e democracia. A segunda, centra-se no dinheiro, na recuperação de capital e na venda de mercadoria à água. A escassez da água é utilizada como forma de valorização comercial e subida de preços. Invoca como princípios utilizador-pagador, recuperação de custo, bem como a necessidade de atração de investidores. 5. Realização. Não vou ler tudo em detalhe, mas a realização do primeiro é física. São sistemas físicos que ligam pessoas ao meio hídrico. A realização do segundo objetivo é comercial e financeira. Liga financeiramente os utilizadores da água aos fornecedores. São aspectos secundários e instrumentais. No primeiro objetivo, o dinheiro e os pagamentos. São necessários porque senão ele não é realizado e tem que ser tratados, mas são tratados secundariamente e não como meio para obter um fim. No segundo objetivo, são as instalações físicas e serviços que são um meio para obter um fim e, portanto, são secundárias em relação ao circuito financeiro. Mas, sem elas, também não é possível atingir este objetivo. Quanto ao financiamento, os mecanismos de financiamento do primeiro objetivo são macroeconómicos, visando a equidade de acesso e o equilíbrio geral da economia. Portanto, são integrados na economia geral. Não vou detalhar. E os do segundo, porque há várias características mais, e no segundo são circuitos fechados. A mercadoria água é a fonte de receitas. No primeiro há alguns serviços gratuitos e o segundo, em princípio, não elimina os serviços gratuitos, porque não são compatíveis com este sistema de mercadoria. Depois vamos para uma condição necessária, mas que, sublinho, não é suficiente. No primeiro, a propriedade e gestão pública da água e dos serviços de água, que tem que ser orientada para o interesse comum. Para o segundo objetivo, a privatização direta ou por concessão, orientada para o sucesso financeiro da empresa. Ora, estas são as diferenças que são mais faladas, mas de facto podia listar muito mais do que estes 8 grupos de diferenças que fiz. Agora,
também nesta caracterização eu tinha que dar uma nota sobre o poder político, a relação sobre o poder político, porque o sentido em que é exercido o poder político, que interesses defende e qual dos dois objetivos prossegue, tem um peso enormíssimo nos caminhos seguidos. E, portanto, e sobre isto acrescentava 4 notas. Temos vindo a assistir há anos a estas duas propostas de lei são claros exemplos à fortíssima investida do Governo para se apropriar de todo o poder das autarquias locais sobre as águas e os resíduos sólidos. Não há dúvida sobre qual o objetivo pretende favorecer e qual pretende prejudicar com esta investida. Segundo, se o objetivo seguido pelo poder público for o segundo, de proporcionar um rendimento elevado e seguro aos empresários do setor, nunca o primeiro objetivo é cumprido e a gestão pública mimetiza-se com a privada, o que gera aos cidadãos em geral confusões de apreciação, porque olham e as coisas assemelham-se. Uma diferença muitíssimo relevante entre o público e privado nestes casos reside essencialmente na viabilidade, custos e prazo de reversibilidade quando muda o poder político. Vou ser rápido. O primeiro objetivo de garantir a fruição da água com segurança, equidade e conforto só pode ser atingido se os utentes finais, pelo menos em cada sistema, porque isto são várias associações, não é necessariamente o país inteiro, tiverem de facto poder sobre o sistema e a sua gestão. Portanto, se tiverem algum poder político sobre isto, para garantir que é gerido em seu interesse. Agora, ainda sobre isto, a realização do objetivo 2 é impulsionada por transnacionais poderosíssimas e os negócios envolvem montantes muitíssimo elevados. É uma área conhecida em todo o mundo por a fortíssima esforço de corrupção que fazem os promotores deste interesse. Portanto, a dimensão do órgão político, isto é, o número de decisores que tem um órgão político, é uma das melhores defesas sob este ponto de vista da corrupção. Se tivermos decisões muitíssimo concentradas e unipessoais, naturalmente o decisor é sujeito a tentativas de corrupção que têm mais probabilidade de sucesso do que num órgão muitíssimo participado. Pronto, então, neste enquadramento, como é que se enquadram estas propostas de lei? São peças inequívocas da persecução do objetivo 2, que é proporcionar um rendimento elevado e seguro aos empresários do setor. Em conjunto, correspondem ponto por ponto às características que elencamos na grelha de análise, como peças de construção desse objetivo. Nós encontramos-nos praticamente todas analisando estas duas leis, o que não vou fazer porque elas são umas dezenas largas de páginas nesta altura. Cumulativamente, tem uma forte componente antidemocrática de expoliação do poder aos cidadãos, excluindo das decisões os seus eleitos. Os seus eleitos que lhe prestam contas e que os cidadãos podem demitir pelo voto, pelo menos uma vez de 4 em 4 anos. Aumentam o poder plenipotenciário e arbitrário do Governo, que não é eleito, dando assento em órgãos consultivos e deliberativos de políticas do setor aos negociantes da água e outros servidores dos mesmos interesses que lhes convenha nomear a título de individualidades. A vertente mais saliente destas duas propostas de lei é a investida do Governo para passar para si próprio as competências autárquicas no abastecimento de águas residuais e resíduos urbanos. Ou, mais precisamente, toda a parte dessas competências autárquicas que possa gerar negócio. Para além desta vertente, que foi a mais tratada e provavelmente será tratada por pequenos secos das autarquias, eu apontava ainda dois ou três realces nestas leis. Na proposta da Lei 123/12, que é a 5ª ou 6ª alteração da Lei de Limitação dos Setores, que foi proposta
pela Constituição que vem da Constituição de 1976, portanto é os restitos do que o 25 de Abril fez aqui no abastecimento de água e saneamento, e tem, o Governo passa a poder arbitrariamente declarar qualquer sistema que sirva 2 ou mais municípios como multimunicipal, a pretexto de exigir a intervenção do Estado por razões de interesse nacional. Portanto, há aqui um mecanismo que eu acho que é importante. O Governo passa a poder privatizar os sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos. O Governo passa a poder privatizar, com o eufemismo de subconcessão, os sistemas multimunicipais de águas e esgotos. E a proposta de lei 125/12, os estatutos do ERSAR. Este novo estatuto torna o ERSAR uma entidade poderosíssima, nomeadamente na definição e imposição de tarifários de águas e esgotos. Tarifários de águas e esgotos, e nomeadamente a fatura da água, porque isto vai tudo na fatura da água, é como se fosse um imposto. É uma coisa que uma pessoa tem que receber para fruir do direito à vida. E, portanto, enquanto que o Governo não tem competências para ter impostos, para estabelecer impostos, nem é eleito, aparece aqui uma entidade que não é a Assembleia da República, nem as autarquias, e que passa a ter uma força, que passa a ter uma competência muito esquisita, que me parece altamente antidemocrática. Todos os dirigentes... estou mesmo a acabar. Todos os dirigentes são nomeados pelo Governo e os diretores de entidades sob tutela do Governo preenchem a maior parte dos diversos conselhos. É evidente, não só pela atuação anterior, como por todo o articulado desta proposta de lei, que a função do ETAR não tem qualquer relação com os sistemas físicos de águas, esgotos ou lixo, com a qualidade técnica sanitária das soluções, nem com o nível de atendimento, nem com qualquer outra melhoria no interesse dos cidadãos utilizadores da água, que são todos os seres humanos. A ERSAR centra-se no circuito de dinheiro, não da água nem dos resíduos, visando o bom funcionamento do mercado. Bastos indicadores, entre ele a composição dos vários conselhos onde têm assentos empresários da água, mostram que o bom funcionamento tem a acessão do objetivo 2. Finalmente, aponto só como contraste o descurso total com a regulamentação de segurança, concepção de projeto, com a ausência de observação e controle, com a total responsabilização do dono da obra e projetista dos sistemas físicos de águas e esgotos, com ênfase para a ZETAR e ETA. Aponto também em contraste a desorçamentação e destruição continuada dos laboratórios do Estado, em particular do LENEC, que tinha as atribuições de regulamentação, nomeadamente de segurança, de construções e obras públicas. Aponto também em contraste para o discurso das entidades que deveriam tratar das origens da água e para o incumprimento dos planos de recuperação e mesmo da monitorização completa da competência da administração central, que tem vindo a ser destruída. E ultrapassei o meu tempo. Termino aqui, espero ter contribuído, se não para a instrução do processo de decisão de vossas excelências, mas pelo menos para facilitar aos vossos eleitores a compreensão dos motivos das diferentes decisões que cada um dos senhores deputados entender tomar sobre esta lei. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado, Dra. Luísa Tovar. Vamos agora passar aos grupos parlamentares. Pelo PSD tem a palavra o Sr. Deputado Mário Magalhães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar, saudar a Associação Água para Todos, nomeadamente a sua Sra. Presidente. Perdão, Água Pública. Água Pública. Mas também existe outra associação Água Não Pública. é uma, não, Água de Todos, é uma campanha em que a Água Pública É faz que eu parte, mas muito mais confundi, gente porque também. se calhar é porque havia pessoas comuns, eu confundi, eu peço desculpa. Foi mesmo um lapso. E queria começar pela questão central, a questão ideológica, e fazia logo uma pergunta, se me confirmam ou não que nas últimas eleições legislativas se estava no programa dos partidos a abertura a privados do setor das águas. E confronto isso com um comunicado da vossa direção do dia 27 de maio de 2011,
que seguramente conhecem e que apela, ainda a vossa Associação Água Pública, apela veementemente ao voto na oposição a estes partidos, PS, PSD e CDS, que aguardam o resultado das eleições para prosseguirem o assalto em curso, portanto, a abertura aos privados. E dito isso, porque esta eu acho que é a questão ideológica central, e se nos confirmam ou não, portanto, que foi sufragada pelos portugueses, em termos de programa eleitoral, a abertura dos setores a privados. E falo isso também, e se me permitem, recorro também aqui um pouquinho mais a esse vosso comunicado, em que fazem aqui uma descrição temporal da evolução nesta matéria, também para dizer que estranho a posição do PS durante estas audições que hoje chegam ao fim, porque, como está aqui, o Partido Socialista tem enormes responsabilidades positivas, é certo, na evolução, algumas, obviamente, no bom sentido também, nomeadamente a realização do PEASAR 2, onde está aqui claramente que o PEASAR 2 prevê uma maior abertura dos setores a privados. E também é da responsabilidade do Partido Socialista, em 2008, enquanto tinha essa responsabilidade, de abrir a privados uma enorme fatia das águas de Portugal, nomeadamente a Aquapor, que engloba 10 empresas concessionárias de serviços de águas, das quais 2 são concessionárias de sistemas plurimunicipais. Ou seja, inclusive sistemas, na altura, também da alta. Mas, quero dizer que apesar desta divergência central que temos, e que penso que ficou esclarecida com a votação dos portugueses, quero também dizer-vos que não há a privatização da titularidade dos serviços de água. Isso é uma questão central para os portugueses, penso terem essa garantia. O que há é e aquilo que já acontece e que tem acontecido é uma abertura dos serviços em termos de concessões e subconcessões, serviços que podem ser prestados quer por públicos, quer por privados. E esta, muitas das vezes, também é a opção dos titulares dos serviços. E não é uma questão, enfim, obrigatória passar para privados. E, dito isso, esta questão central, permitam-me tocar também nesta questão aqui, nomeadamente, uma questão que é, e recorrendo outra vez do vosso comunicado, tem a ver com a prepotência em relação às câmaras municipais, nos serviços multimunicipais, que vocês fazem aqui referência, nomeadamente, em novembro de 2010, as águas do Zézer e Coa terem surpreendido os municípios com aumentos não previstos de 10% a 15%. Isso para dizer que é exatamente isto que nós queremos combater com a sustentabilidade dos serviços, com a correção das assimetrias das tarifas, termos um país completamente desequilibrado, onde sistemas fortes neste momento têm tarifas mais baixas, onde as populações têm mais capacidade, mais poder de compra, e temos sistemas no interior cada vez com mais problemas, perto da ruptura, e onde as pessoas têm mais dificuldades em poderem aceder ao serviço de água. E é exatamente este o fator central, o fator da sustentabilidade do setor, mas em todas as suas vertentes. Não só apenas no fator económico, mas também a sustentabilidade ambiental e social. E por isso esta necessidade de reestruturação e de correção das assimetrias. A terceira nota tem a ver com a questão das tarifas, e também uma pergunta que se concordam ou não que os sistemas e este serviço de águas, nomeadamente água e saneamento, que devem ser com tarifas justas, que se aproximem dos custos reais do serviço. Esta nota passaria então para a questão do ERSAR. O ERSAR, que é na prática um novo regulador, como vimos aqui ainda ontem, um regulador que passa universal, que passa de 70 para
500 entidades a regular, é um regulador mais independente e é um regulador mais forte, com mais competências para fazer a regulação aos vários níveis, seja a regulação económica, estrutural, comportamental e complementar. Toda esta regulação e intervenção do regulador vai num sentido que eu acho que é muito importante para as vossas associações e como ontem vimos claramente numa associação que representa milhões de portugueses, ou pelo menos milhares, centenas de milhares, a DECO, em que se referia a isso. A importância de um regulador forte é central para os portugueses e para proteger os mais frágeis no sistema, que são os consumidores finais, perante um sistema de monopólio. E essa importância do regulador vai no sentido, vou terminar, Sr. Presidente, vai no sentido de duas questões. Uma, as tarifas sociais que são centrais, também importantes, para que ninguém fique de fora. E esta é a importância, é que a água seja acessível a todos e que ninguém fique de fora. E, por último lugar, já não tenho mais tempo, queria apenas dizer que garantir que a água é um bem público e será sempre um bem público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do PS. Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, antes de mais, obviamente, a Associação e agradecer a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. Antes de fazer as perguntas que gostaria de ver respondidas, não posso deixar de fazer uma referência positiva a propósito de uma iniciativa legislativa dos cidadãos de que a Associação é também ela promotora. Obviamente que em sede mais lá para a frente, percorridos que forem todas as normas regimentais, enfim, e legais, teremos oportunidade de falar, mas gostaria de deixar aqui essa nota positiva. E gostaria também de referir, em jeito de nota prévia, que o Partido Socialista, já há bastante tempo, obviamente que reconhece a necessidade de se proceder a uma reorganização dos setores da água e dos resíduos, pretendendo fundamentalmente corrigir as insuficiências que, entretanto, foram, obviamente, diagnosticadas, mas garantir e aprofundar tudo foram sucessos. É óbvio que esta matéria sempre esteve na mente do Partido Socialista. No entanto, e ao contrário do que tem sucedido com o atual governo, nós queremos que essa reorganização, porque as coisas têm que ser metódica e sistematicamente pensadas, queríamos que essa reorganização assentasse em estudos e diagnósticos que fossem completos, robustos, verdadeiros, como aquele, aliás, que a ERSAR pretende apresentar no próximo mês de abril. Feita esta nota, e antes ainda de fazer a primeira pergunta, eu não posso deixar de passar em branco, em claro, a intervenção anterior relativamente à necessidade de abordagem com a Associação Água Pública numa inquirição, numa audição, e o Partido Socialista vir aqui à baila com algumas inverdades. E, portanto, os discursos de má consciência levam depois a deturparem-se determinado tipo de mensagens. Eu, pelo menos, queria que duas delas caíssem, mas caíssem fortemente. O Partido Socialista, já lá vão uns bons anos, abriu de facto a possibilidade de concessão, mas recordar-se-ão que abriu a possibilidade de concessão em baixa com a opção municipal. É coisa completamente distinta e diferente daquilo que foi aqui acabado de referir. Segunda nota, não colocamos o memorando, o chamado memorando da Troika. Não constava na versão inicial a privatização das águas de Portugal, repito, não constava do memorando inicial a privatização das águas de Portugal, isso veio posteriormente a ser colocado por Vossas Excelências. Portanto, tratem da má consciência como entenderem, mas de facto convinha era que não trouxesse à baila as coisas que não correspondem. A Associação
e já gastei mais de metade do meu tempo, mas tinha mesmo que ser. Para a Associação gostaríamos de saber, queríamos saber o seguinte, apesar da nota introdutória feita já nos ter dado algumas pistas. E uma, que é uma pergunta genérica, é relativamente aos 2 diplomas que estão em apreciação, que riscos é que objetivamente encontram na sua implementação, ou seja, é serem aprovados, que riscos é que claramente identificam, com os quais, claro está, não concordem, e que alternativas, face, obviamente, à tal necessidade, a nosso ver, que há de apreciar e reorganizar os setores da água e dos resíduos, que pedras de toque é que são para a Associação as fundamentais. Relativamente às alterações à lei de delimitação de setores e aos novos estatutos da entidade reguladora das águas e dos resíduos, que está aqui em apreciação, vieram a merecer os 2 diplomas pareceres desfavoráveis por parte da Associação Nacional de Municípios, porque, entre outros aspectos, não é, segundo a Associação, não é assegurada a posição dos municípios relativamente a novos modelos de gestão, seja por via do direito de opção do município no que tange à possibilidade de alienarem ou não as suas participações. A propósito disto, que comentário é que a Associação faz à forma como este processo tem sido conduzido? Gostaríamos de saber se foram ouvidos em alguma fase do processo e se foram, que contributos transmitiram e que foram acolhidos, e que comentário fazem à forma como um processo desta natureza se concretiza contra aquilo que nós consideramos os principais parceiros do Estado, enquanto acionistas e ao mesmo tempo clientes, mas fundamentalmente enquanto legítimos representantes dos cidadãos. Eu terminei os meus 5 minutos. Muito mais poderia obviamente perguntar, bastante mais. De qualquer das maneiras, penso que a primeira das perguntas, sendo ela própria muito abrangente, dará a possibilidade da Associação poder abarcar, eu julgo eu, quase toda a temática. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra ao CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Neto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Água Pública. E depois de ouvirmos o movimento da campanha Água de Todos nesta comissão, responsável pela entrega da ILC de cidadãos relativa à proteção dos direitos individuais e comuns à água, hoje apresenta-se aqui uma das associações responsáveis por esta ação e que partilha da visão e princípios que a ação pública já teve a oportunidade de explanar e que genericamente se apresenta contra a estratégia e o caminho traçado pelo Governo, que visa resolver um conjunto de problemas de natureza estrutural e sobretudo operacional, ambiental, económico-financeira, de modo a garantir que estes serviços públicos essenciais continuem a ser prestados com qualidade, fiabilidade e de forma universal e equitativa a todas as pessoas. Uma estratégia que passa por reorganizar o setor das águas, eliminando redundâncias, procurando sinergias que permitam obter ganhos de eficiência de escala, de processos de gama e a entrada e participação de privados que permitirão o acesso ao cash flow por parte das empresas do Grupo Águas de Portugal, fundamental para financiar novos investimentos no setor e libertar a pressão na tesouraria, diminuindo assim o endividamento de curto prazo das entidades gestoras e evitar o colapso do setor da água, o oposto ao defendido por esta associação, que, dando o acesso à entrada de privados, adia uma necessária reforma geradora de sustentabilidade que urge ser feita. No entanto, este caminho só fica completo com o reforço da revisão regulatória para uma autoridade reguladora independente que devolva mais transparência ao setor, mais rigor ao nível da informação, da formação dos tarifários e, simultaneamente, um maior controle ao impacto social decorrente das correções tarifárias, em particular junto às populações mais desprotegidas, garantida a universalidade e acessibilidade dos serviços e dotando os utilizadores de mais e melhor informação sobre o serviço que lhe está a ser prestado.
Na audição feita ao movimento da campanha Água é de Todos, referimos ao estado deficitário com que o setor das águas e resíduos hoje se confronta, com valores de dívidas que os municípios têm para com as empresas que lhes fornecem estes serviços em alta, superiores a 500 milhões de euros, e com déficits tarifários acumulados pelos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento superiores a 520 milhões de euros, bem como a situação financeira deficitária em que a Águas de Portugal se encontra, pelo que colocamos de seguida algumas questões anteriormente colocadas e que não chegámos a obter resposta, e outras gostaríamos de ter os comentários da Associação. Em face das opções defendidas por este movimento e por esta Associação, que vão no sentido da estatização total do setor e de vedar o acesso a empresas privadas, impedindo assim a entrada de capital para fazer face às dificuldades financeiras das entidades gestoras, voltamos a questionar Vossas Excelências de que modo a solução que apresentam poderá conduzir à recuperação económica ou financeira do setor e, simultaneamente, garantir os investimentos que urge fazer. Em Portugal, as perdas de água traduzem hoje já 0,6% do PIB, repartidos pelos setores da agricultura, económico e urbano, que, salvo raras exceções, como é o caso da EPAL, que apresenta valores de eficiência e de excelência, as perdas na maioria dos sistemas representam cerca de 40% da água de consumo nas redes. A entrada de privados e, consequentemente, novos investimentos tenderão a inverter essas perdas sistemáticas e contribuir para a melhoria da sustentabilidade do setor. Na ótica da Associação, como entendem que será possível contrariar este problema de insustentabilidade do setor sem o recurso a novos investimentos que não estão disponíveis nas empresas públicas nem no Estado? O consumo de água em Portugal representa hoje o menor dos preços dos vários serviços a que uma família típica recorre, entre telemóveis, internet, seguros, entre outros. Face a isto, perguntava se a Associação concorda que ainda subsistam pelo menos 28 entidades gestoras em baixa que cobram uma tarifa zero aos consumidores finais, contribuindo assim para o agravamento económico-financeiro do setor, e que o modelo atual de organização dos sistemas não tem mostrado ser capaz de corrigir. Por último, e também relativamente às concessões municipais a privados dos serviços de águas e resíduos já existentes, e que a Associação entende que não devem ser nem prorrogados nem renovados, defendendo mesmo que se deve incentivar a sua reversão para o setor público, têm Vossas Excelências a informação que permita conhecer, avaliar as condições e os valores de indenizações a pagar para resgatar as concessões municipais em causa? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da Associação Água Pública, Luísa Tovar, Miguel Vidigal e Jorge Fael, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco a partilhar as suas reflexões sobre esta matéria. O que está em discussão são duas propostas de lei do Governo, a 123 e a 125, que têm como único e exclusivo objetivo abrir o caminho à privatização dos serviços de águas e resíduos em Portugal. A maioria tem negado esta opção, tentando apresentar estas propostas de lei com palavras muito bonitas sobre a sustentabilidade do sistema, sobre a melhoria de prestação dos serviços públicos, mas na realidade o objetivo é entregar aos privados a exploração dos serviços de águas e resíduos, e sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. E isto é um culminar de um processo, como já foi referido aqui, desde 1993, pela mão de diversos governos, quer do PSD, quer do CDS e do PS, têm sido feitas alterações legislativas que foram permitindo a gradual entrada de privados, nomeadamente nos sistemas em baixa, através de concessões ou de empresas municipais com capitais privados. No entanto, o Governo agora pretende ir mais longe e eliminar todos os obstáculos a que grandes grupos que atuam nesta área, nos serviços de água e resíduos, possam passar a controlar quer os sistemas em alta, quer os sistemas em baixa, portanto, todo o processo e todos os serviços de águas e resíduos. A maioria esforça-se, e nesta audição tornou a repetir isto, quer pela voz do Sr. Deputado do PSD, quer pela voz do Sr. Deputado do CDS, defender aqui umas ideias que já foram desmentidas e que estão completamente erradas. A primeira, pela voz do Sr. Deputado Mário Magalhães, que insiste e torna a insistir
que a política de governo é manter a água pública e manter a titularidade dos sistemas públicos. E que, portanto, não haveria, a conclusão, não haveria qualquer privatização, que é abusivo falar em privatização. Ora bem, nós sabemos que a entrega da gestão dos serviços de águas e saneamentos aos privados equivale, em todos os aspectos práticos, a uma privatização. Mesmo que a titularidade da água seja pública, mesmo que a titularidade dos sistemas seja público, os cidadãos portugueses têm acesso à água através dos serviços de água. E quando esses serviços de água são colocados entregues a privados, na realidade os privados passam a controlar esses serviços e os cidadãos só podem aceder à água através desses serviços. Portanto, na prática é uma privatização, a maioria insiste em jogar com as palavras, na realidade o que pretende é entregar aos privados a exploração destes sistemas. E uma outra ideia, defendida aqui pela Sra. Deputada Margarida Neto do CDS, é que a privatização seria uma espécie de inevitabilidade. Defendeu, e aqui ainda há uns minutos atrás, que para a recuperação económica e financeira dos serviços, para evitar o colapso, utilizou mesmo esta palavra, para evitar o colapso, seria necessário a entrada de privados. Ou seja, ou a privatização, ou então o caos, o colapso do sistema e a privação dos portugueses do acesso à água e ao abastecimento da água, ao tratamento dos resíduos urbanos. Mas esta é uma afirmação que foi desmentida aqui, quer pelo Presidente da ADP, quer ontem pelo Presidente da ERSAR, que quando lhes colocada esta pergunta, se era absolutamente necessário, se era necessária a privatização, a resposta foi claríssima. Não. E disseram aqui claramente, é uma opção política. É uma opção política do Governo. Não corresponde a nenhuma necessidade, é uma opção. Isso foi dito ontem aqui, inclusivamente, e a Sra. Deputada se deve se lembrar, pelo Presidente da ERSAR. Portanto, não há qualquer inevitabilidade, qualquer necessidade. O Governo pretende privatizar os sistemas, é uma opção política do Governo, não corresponde a nenhuma necessidade. E, obviamente, que nós estamos contra esta privatização, estamos contra esta privatização porque sabemos que se os privados passarem a controlar os serviços de águas e resíduos, vão geri-los na ótica da obtenção do lucro, vão tentar que haja uma recuperação integral de custos de forma a financiar o financiamento dos sistemas e também a remunerá-los e permitir-lhes obter lucros e, obviamente, isto resultará, por um lado, o aumento dos preços aos consumidores pelos serviços prestados e também a degradação da qualidade dos serviços. Aliás, e por nos opormos veementemente a esta opção privatizadora do Governo, apresentamos em janeiro aqui na Assembleia da República um projeto de lei que vedava aos privados, às empresas privadas, o acesso aos serviços de águas e resíduos. Infelizmente, esta proposta, que foi discutida, debatida e votada no dia 25 de janeiro, foi chumbada com os votos conjugados do PSD, do PS e do CDS. A questão que eu lhes gostaria de colocar, e porque o meu tempo está a chegar ao fim, e depois de feita esta introdução, defendemos e entendemos, quer pela análise do que se tem passado em Portugal com as concessões a privados dos serviços de água, ou com a criação de empresas municipais com capitais privados, que isto tem levado a custos para os consumidores, que acabam por pagar a fatura, ver a sua fatura aumentar e também na degradação dos serviços. O que eu lhes gostaria de pedir é se podiam comentar sobre as experiências internacionais de privatização que ocorreram por todo o mundo, mas em particular aqui na Europa, e que mostraram em muitos sítios exatamente isto, com a entrada dos privados, contrariamente ao que dizia a Sra. Deputada Margarida Neto, não se levava à recuperação dos sistemas, mas pelo contrário, à degradação dos serviços prestados e ao aumento da fatura para os consumidores, o que levou a ter levado inclusivamente, em muitos sítios, processos que decorreram e estão a decorrer de remunicipalização dos serviços de água. E o que eu lhes pedia é se podiam comentar sobre estas experiências internacionais, de modo que a maioria parlamentar, PSD-CDS, possa tentar aprender um pouco com as lições que os outros nos podem dar sobre esta matéria e não cometer os mesmos erros que foram cometidos noutros países, com as consequências muito negativas que daí resultaram para os consumidores e para a qualidade em geral dos serviços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação Água Pública, Luísa Tovar, Miguel Vidigal e Jorge Fael. Sejam muito bem-vindos a esta comissão e muito obrigada pelos vossos contributos. Eu penso que já foi colocado um leque grande de questões, por isso vou tentar sintetizar algumas e também fazer um ou dois comentários sobre esta matéria. Bom, para a Associação Água Pública, eu penso que é conhecida a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por isso não é preciso estar aqui a dizer a nossa oposição de princípio à privatização da água e a forma como encaramos todas estas propostas de lei, que no fundo são partes de um puzzle. O puzzle ainda não está completo, nós temos aqui vai devagarinho, estas são duas peças desse puzzle que será completo no final com a entrega aos privados da água, que é uma coisa quase que inimaginável, mas que infelizmente está a acontecer. E está a acontecer, permitam-me aqui um primeiro comentário, é pena o Sr. Deputado Mário Magalhães agora não está na sala, mas estas coisas acontecem a todos, não porque exista alguma legitimidade democrática deste Governo ou de outro qualquer em avançar com uma medida deste tipo. Não é por acaso, e às vezes isto dependerá, mas bom, não vamos aqui estar a discutir o funcionamento democrático das instituições, não é por acaso que todas as propostas de lei, todas as ideias do Governo têm que ser objeto de aprofundamento e de escrutínio na Assembleia da República. Quer dizer, não basta pôr uma frase num programa do Governo para isso passar a ser lei, não é? A Constituição tratou desse problema e pôs lá tudo o que é preciso fazer. Portanto, esta questão não está legitimada por nada. Depois, a questão que eu vos queria colocar é muito do que conhecem, do que têm ouvido de outras associações e de outras pessoas, qual é a sensação que têm se fosse perguntado aos eleitores e às eleitoras, ou se inclusivamente lhes fosse dada a possibilidade de votar em referendo pelo sim ou pelo não à privatização da água, qual seria a posição esmagadora das pessoas em torno desta questão? Por exemplo, e qual é a sensibilidade que têm, porque acredito que lidam com muita gente, muitas associações, muitos municípios. Bom, já saíram alguns estudos de opinião que vão saindo aqui e ali na imprensa, que nos dão conhecimento de que a esmagadora maioria da população é contra a concessão a privados dos sistemas de água e de resíduos. Isso é absolutamente claro. Eu pessoalmente não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Essa seria a primeira questão. Outra questão que também gostaria que abordassem, se fosse possível, como é óbvio, é a questão do resgate das concessões, que foi agora aqui colocado pela Sra. Deputada Margarida Neto do CDS, que diz onde é que vão arranjar dinheiro para resgatar todas as concessões que já existem neste momento. Bom, daquilo que se tem conhecimento é que, por exemplo, a Câmara de Barcelos está numa situação gravíssima de estrangulamento absoluto ao nível financeiro, exatamente por causa de uma concessão que acautelou tudo menos o interesse público, acautelou sobretudo os interesses privados. Se têm conhecimento também de outras concessões desse tipo que existem e em que os municípios e o Estado estão a perder rios e rios de dinheiro à conta das indenizações que têm que dar aos concessionários privados das concessões que foram feitas, que não acautelaram de modo nenhum o interesse público. Depois, também de colocar, quer dizer, estamos aqui a tratar destas duas propostas de lei, eu gostaria também de saber a vossa opinião em concreto sobre o problema da ERSAR. Que é apresentada aqui, que é defendida como uma questão, a ERSAR, a partir de agora vamos ter um regulador mais forte, mais independente, isso é a garantia que tudo corre bem. Qual é a vossa opinião sobre aquilo que está previsto na proposta de lei sobre a nomeação do Conselho de Administração? Não será que, bem pelo contrário, esta proposta de lei visa, sim, governamentalizar a ERSAR?
Não é exatamente ao contrário daquilo que nos querem agora passar a ideia de que isto vai ser muito melhor com um regulador forte. É que eu não vejo nenhum artigo na proposta de lei que permita qualquer tipo de controle democrático sobre quem é nomeado para o Conselho de Administração. Isto até chega aqui ao ridículo de que a Assembleia da República vai ouvir, mas não tira consequências do facto, que é uma coisa absolutamente ridícula. E já temos ouvido muitas opiniões, e até de setores completamente insuspeitos, que dizem que de facto não pode ser este o meio de nomear o Conselho de Administração. Por isso também gostava de saber. E por último, mesmo por último, a questão das tarifas. Já o disseram na vossa exposição, que é muito preocupante e que estão absolutamente contra que deixem de ser as autarquias a estabelecer as tarifas e isso passe para esta entidade. Aliás, de seguida vamos ouvir a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que com certeza irá reafirmar essa posição. Mas eu gostaria também que dissessem se têm algo, o que é que pensam sobre, se isto ficar exatamente como está, a questão dos estatutos da ERSAR, como é que, do vosso ponto de vista, fica garantido, por exemplo, a questão das tarifas sociais? Se consideram que está garantido essa questão. E depois, mesmo a terminar, Sr. Presidente, continuamos a tentar que as palavras, como é que é de dizer, sem ser muito ofensiva, bom, que as palavras digam aquilo que não corresponde à realidade, e quando se prevê concessões, que não é a privatização, é as concessões por 50 anos, eu pergunto, e com isto termino, como é que aqui fica cautelado o serviço público e se isto não é, de facto e na prática, uma privatização de um setor fundamental como a água. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos as questões colocadas pelos grupos parlamentares. Dávamos novamente a palavra aos nossos convidados. Se querem usar a palavra mais que um, pedia que depois tivessem atenção aos tempos. Faz favor, Sra. Doutora Luísa Tovar. Foram perguntas interessantíssimas e nós precisávamos de alguns dias e muito mais papel do que as leis que nos entregaram para poder responder. Portanto, eu vou ter que pôr alguns assuntos de lado que não são exatamente a discussão destas leis e passar muito rapidamente e que vou passar, porque depois vou passar para as outras pessoas responderem. Eu não queria ir discutir o comunicado que temos no site, porque é outro assunto, e só tinha, porque está lá, é público, não renego o comunicado que subscrevi, mas simplesmente é porque se vamos discutir aquilo, então não nos tratamos disto. Assim como não vamos falar da iniciativa legislativa de cidadãos, tem outro fórum e outras coisas que aqui estão. Aquilo que pegava numa das perguntas do Sr. Deputado Mário Magalhães é se concorda ou não que haja tarifas justas e explicou que se aproximem dos custos de serviço. E em relação a isto e a outras perguntas que fizeram sobre preços, que fez a senhora deputada do CDS sobre como é que pagávamos isto e como é que pagávamos aquilo e aqueles dinheiros todos, eu, como não posso fazer um relatório, dizia, primeiro, o conceito justo, que corresponde ao primeiro objetivo que aqui defini, não é o mesmo conceito justo que diz aqui, que é que se aproximem dos custos de serviços. Não vou fazer uma palestra sobre justiça, mas não é o mesmo conceito. No entanto, e tentando dar uma nota às duas, eu diria com mais detalhe o que disse aqui na caracterização de um sistema e de um objetivo e de outro objetivo. Para o primeiro objetivo, que é o objetivo que nós defendemos, da água para todas, o dinheiro é instrumental. É um meio para a realização física de um fim. O objeto.
A concepção visa em cada caso a solução de engenharia mais económica e robusta para cumprir o objetivo, atendendo aos custos de investimento e de funcionamento ao período de vida das infraestruturas e equipamentos. Prefere composições de custos em que a componente de trabalho permanente é dominante sobre as aquisições e a incorporação de produtos. E agora, sobre o financiamento. Portanto, quem defende o objetivo, quem trabalha pelo objetivo 2, tem outra forma de pensar, de tratar isto. Financiamento. Os mecanismos de financiamento relacionados com o objetivo 1 são macroeconómicos, visando a equidade de acesso e o equilíbrio geral da economia. Podem ser total ou parcialmente independentes da quantidade e qualidade da água utilizada, dos custos, em particular, de determinado serviço. Muitos serviços são disponibilizados gratuitamente pelo fornecedor: fontanário, extinção de incêndios, drenagem de águas pluviais, etc. Não há necessariamente equivalência direta de proventos e despesas dos serviços de água, que poderão, por si, proporcionar receitas a aplicar noutro setor qualquer, ou eventualmente ser deficitários, integrando-se numa gestão macroeconómica global. Agora, como é óbvio, não vou fazer aqui um orçamento de Estado do setor, de repente, para basear isto, quando estamos noutro sistema só virtual. Agora, também, agora, eu tentei responder na apresentação às perguntas da senhora deputada Euridice Pereira, que riscos objetivamente encontram na aprovação destas iniciativas e que alternativa há para a reorganização dos setores de águas e resíduos. Gostaria imenso. Eu tentei responder à primeira, mas muito liminarmente os riscos que encontro é que é mais uma boa pedra para construir, mais um grande passo para chegarmos ao objetivo 1 e o objetivo, para chegarmos ao objetivo 2 e o objetivo 1 ficar mais afastado do alcance. E foi isto que eu tentei dizer, não consigo dizer mais, embora gostasse imenso de ficar aqui a discutir este assunto. E que alternativas há? Pronto, também era muito longo e acho que tinha, mas seria uma base autárquica, mas há muito mais coisas à volta que se não posso aqui responder, se não por chavões. Eu peço imensa desculpa porque gostava imenso de aprofundar isto. Agora, eu pedia ao Miguel para complementar e ao Jorge especificamente, para complementar o que eu disse e responder ao resto, e especificamente ao Jorge para responder à pergunta do Sr. Deputado Paulo Sá e a estas duas questões que pôs a senhora deputada do BE, que são interessantes, mas como exigem algum mais dados de cor, ele tem mais elementos de cor, ele tem mais elementos na cabeça do que eu. Obrigado. Então passava a palavra ao Dr. Miguel Vidigal. Ora, primeiro que tudo, bom dia a todos. Pronto, em relação àquilo que temos aqui de propostas de lei e de riscos específicos, e nomeadamente e muito claramente no âmbito da questão da ERSAR, em relação à questão da lei de limitação de setores, vamos designá-la assim, que era a sua designação comum, acho que não há aqui dúvidas qual é que é na perspectiva da água pública o risco. Em relação à titularidade dos sistemas de resíduos sólidos, é claro, está lá, é retirado da proteção do guarda-chuva público e, portanto, passa a estar completamente aberta a qualquer hipótese de privatização. Em relação, obviamente, que à titularidade dos sistemas de água fala-se em concessões e subconcessões. Mas a questão impõe-se. Quer dizer, quando nós temos as tais concessões a 50 anos, quando temos os custos de resgate das concessões, quando temos a perda de know-how, é óbvio que não o tendo no conceito técnico-jurídico, temos na prática. E, portanto, obviamente que teremos na prática uma privatização. Não é o conceito técnico-jurídico, pois não será certamente. Mas o que é facto é que me interessa muito mais o efeito prático das coisas do que propriamente os conceitos teóricos. Em relação à questão da ERSAR propriamente dita, esta lei, obviamente que achamos que é perigosíssima a todos os níveis.
É desde logo uma lei profundamente antidemocrática. Não vejo aqui nenhum regulador independente, antes pelo contrário, tendo em conta a forma como são nomeados todos os órgãos, não vejo aqui nenhuma independência deste regulador. O que eu vejo é justamente o contrário, uma subordinação total ao poder político. E temos aqui basicamente uma estrutura claramente tipo governamental, mas sem ministro. E isto coloca, obviamente, problemas, e nomeadamente problemas constitucionais. Porque a fixação de taxas, a fixação de tarifas, a fixação, e mesmo em termos mais gerais de impostos, não cabe a um órgão que é um órgão executivo, e o Governo é um órgão executivo com uma ou outra competência legislativa. É o órgão legislativo por excelência, a Assembleia da República. Aliás, é esta casa onde estamos hoje. E, no âmbito da fixação de tarifas nestes setores, os órgãos são as diversas autarquias. Ora, esta norma entra completamente por aí adentro, viola um conjunto de artigos da Constituição, desde o artigo 6º ao definir o princípio geral da autonomia do poder local, mas outros como sejam o princípio da autonomia financeira das autarquias, o princípio do poder regulamentar das autarquias, tudo isto é posto em causa com um regulador que, ainda para mais, tem o poder de definir políticas para os setores, definir tarifas, fiscalizar se estas estão ou não a ser aplicadas pelas várias entidades, impor sanções e, só falta aqui dizer, e não está dito, mas também não está desdito, que ficar também com as receitas das coimas que aplicar. Portanto, um completo juízo em causa própria. E isto, obviamente, que coloca, quanto mais não seja só em relação ao princípio fundamental da separação de poderes, coloca tudo em causa. Coloca todo um edifício constitucional em causa. E, portanto, tudo isto nos preocupa e nos preocupa grandemente. E aqui a Luísa Tavares já o disse. Obviamente, esta história de se concordamos com tarifas justas, sim, mas o nosso conceito de justiça se calhar será um pouco diferente. Aliás, eu chamava a atenção para o artigo 6º dos Estatutos da ERSAR, em que a tal história da definição da tarifa social é a última das características que devem ter a fixação. A primeira e absoluta é a recuperação económica e financeira dos custos dos serviços. Essa é a única preocupação nesta fixação destas tarifas. E, obviamente, com essa questão nós não concordamos de modo algum. Obviamente que entendemos que, em primeiro lugar, temos nós a tratar de um bem essencialmente público, um bem fundamental à vida, a toda a atividade humana. O acesso à água tem que se considerar integrado também no direito à vida constitucionalmente consagrado. Porque não é possível vida sem água. E, portanto, esta terá que ser sempre o enfoque de qualquer política que incida sobre este setor. O primeiro enfoque tem que ser sempre garantir a universalidade do acesso à água. O que não sucede claramente aqui com estes estatutos, com esta proposta de estatutos da ERSAR e com esta proposta de lei de alteração à lei de limitação dos setores, como é natural. E em relação a estas questões, portanto, acho que já respondi também à questão que foi colocada em relação a como estão com estes estatutos garantidas as tarifas sociais, pois não estão, de facto, não estão de forma alguma garantidas. E, portanto, passaria agora aqui ao Jorge. Posso dizer só uma pergunta? E é exatamente ao Sr. Deputado Mário Magalhães, que pôs uma pergunta que eu acho que não pode ficar sem resposta. Pergunto sobre a legitimidade que terão dado as eleições sobre a privatização da água, havendo um programa que dizia isso e que nós dizemos. Eu quero aqui esclarecer que não houve eleições para o Governo, houve eleições para a Assembleia da República. E, portanto, no global de um lote de coisas, de várias propostas, pronto, que nem toda a gente terá lido, houve determinada percentagem dos votos expressos, porque muita gente não votou, que elegeu um grupo de deputados na Assembleia da República. E, no geral, eu reconheço à Assembleia da República toda a legitimidade para, com todas as composições, porque isso não foi só uma pessoa e não foi referendada essa proposta. Foram votados deputados com base em programas. Portanto, não é isso que quer dizer, e nunca contestei a legitimidade da Assembleia da República para isto. Contesto a legitimidade de uns órgãos esquisitos que aqui aparecem. Pronto, e agora passo Muito obrigado. Dava então agora a palavra ao Jorge Fael para as respostas finais. Faz favor. Então, vou procurar ser breve, deixando então algumas notas. Relativamente às propostas, também poderíamos ir aqui às propostas que não foram sufragadas e que estão a ser executadas contra
a expressa, contra a vontade da expressa maioria do povo português. Portanto, creio que não devemos ir por aí. Relativamente ao déficit tarifário, o déficit tarifário no setor da água e saneamento é um déficit artificial, porque muito do déficit tarifário resulta da segmentação do ciclo urbano da água, que na nossa opinião e na nossa perspectiva nunca deveria ter acontecido, e portanto é uma criação artificial do próprio processo de preparação para a liberalização do setor da água e do saneamento, para a entrada do setor privado e para a sua posterior privatização. Relativamente às dívidas das autarquias, já o dissemos e voltamos a repetir, essa dívida tem que ser decomposta, ou seja, o que é dívida das autarquias pelo consumo real às empresas municipais, às empresas multimunicipais, e o que é o consumo mínimo obrigatório, caudais mínimos obrigatórios que foram contratualizados e que são muito diferentes dos caudais reais. Depois, relativamente aos riscos destas propostas, nomeadamente à 123, para além de tudo o que já aqui foi referido, eu mencionava um outro risco, que é o da fragmentação da responsabilidade. Porque quando a proposta admite subconcessão de áreas de negócio e por território, estamos a falar de quantas dezenas de subconcessões? 50, 60, 70, 80? Isto pode provocar uma fragmentação da responsabilidade gravíssima, e há casos documentados sobre o que é que significa a fragmentação da responsabilidade nos serviços de água e saneamento. Significa em última instância contaminação e mortes por ingerir água contaminada. É isto que significa em última análise. Portanto, estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora relativamente à responsabilidade por um serviço público essencial para a vida, para a saúde pública, para todas as atividades económicas, que não está minimamente assegurado. E em Mar de Canaveses foi documentado um caso relativamente ao concessionário privado de população que estava a ingerir água contaminada. Depois, relativamente às sinergias que se vai comentando, a reestruturação do setor, fala-se em 175 milhões de euros, mas nós nunca vimos esse estudo. Relativamente à reorganização do Grupo Águas de Portugal, nós nunca vimos esse estudo. Portanto, é um número como qualquer outro. Precisaríamos de ter acesso a esse estudo e a esses números para poder ter uma opinião formada. Mas não sei se repararam, a vinda da Sra. Ministra há uns tempos a esta Casa para apresentar o processo de reestruturação do setor da água e do saneamento, tinha uma nota de rodapé relativamente à criação do mega-sistema Lisboa e Val do Tejo, que agrega mais de 90 municípios. A nota de rodapé dizia que a EPAL, para a uniformização tarifária no quadro desse sistema, terá de conceder um subsídio anual de 22 milhões de euros para a chamada uniformização tarifária. Ou seja, é preciso dizer aos lisboetas e a todos os consumidores da EPAL que vão pagar mais 22 milhões de euros por ano para a uniformização tarifária. E a nós parece-nos que fazer coesão social e territorial por via das tarifas é profundamente injusto e não é a forma mais adequada de o fazer. Se queremos fazer coesão social e territorial, façamos-lo através de políticas públicas, mas e financiemos-las com impostos. Não, os impostos não podem servir para financiar negócios. Os impostos portugueses não podem servir para salvar o setor financeiro, a banca, ou seja, para premiar aqueles que nos conduziram a esta situação. Pois é. Pois, mas é que eu estou a centrar. Eu pedia que não entrássemos em diálogo, vamos deixar o nosso convidado terminar, porque estamos com o tempo a terminar. Faz favor, senhor. Estou a procurar centrar-me no tema. Relativamente, não são mais impostos, são impostos aplicados onde devem ser aplicados e não premiar aqueles que nos conduziram a esta situação. Depois, relativamente a casos de remunicipalização, o deputado do PCP, Paulo Sá, coloca a questão de casos de remunicipalização, porque de facto estas propostas que estão em cima da mesa vão ao arrepio e vão em contracorrente com aquilo que está a acontecer na maioria dos países da Europa e em muitas outras partes do mundo.
Só em França estão documentados mais de 40 casos de remunicipalização de serviços de água e saneamento. Agora que muitos dos contratos de concessão estão a expirar, a chegar ao fim, portanto, a tendência maioritária é claramente para a remunicipalização destes serviços, sendo que após a remunicipalização aquilo que se verifica é uma imediata descida das tarifas praticadas e, em muitos outros casos, uma notável melhoria dos serviços que estão a ser prestados. O caso de Paris, mas também o caso de Berlim, com a recompra de capital social que tinha sido alienado a privados, é um outro caso. Relativamente às consequências das concessões em Portugal, Barcelos foi aqui mencionado, mas também Passos de Ferreira está a braços com o pagamento, Marco de Canaveses, perdão, está a braços com uma sentença de um tribunal arbitral e um pagamento de cerca de 16 milhões de euros a título de reposição do equilíbrio económico-financeiro à concessionária Águas do Marco. Portanto, contrato esse que garantia um lucro anual de 13%. Em Passos de Ferreira a taxa de lucro garantida também é de cerca de 13%. Em Barcelos a taxa de lucro garantida para todo o prazo da concessão é 10,34%. Enfim, um dos casos mais recentes tem a ver com a Aquália, no Cartacho. Portanto, a empresa propunha um aumento médio de 40% na fatura de água, paga pelos munícipes até 2018. Diz a empresa que no primeiro ano de exploração há uma redução de cerca de 11% relativamente aos valores previstos no chamado caso base e, portanto, sente-se penalizada, atribui penalizada no volume de receitas entre o volume faturado, do volume faturado entre o previsto e o real e, portanto, exigiria este brutal aumento nas tarifas no Cartaz. De facto, estas são as consequências visíveis e indesmentíveis sobre as consequências das privatizações, concessões em Portugal. Em muitos dos nossos nos municípios que tomaram essa opção e, portanto, é mais uma vez falsa a ideia de que os privados investem, de que os privados melhoram os serviços prestados, de que as tarifas seriam eventualmente mais justas e mais acessíveis com a entrada dos privados. Basta olhar, aliás, eu já disse isso uma vez e volto a dizer, e vou mesmo terminar, basta olhar para aquilo que acontece no Reino Unido. No Reino Unido, um relatório recente de uma organização não governamental, a Corporate Watch, conclui que quase um terço da fatura de água vai parar aos bancos e aos investidores para pagar juros e dividendos. Esse relatório conclui também que as pessoas estão a pagar 2 bilhões de libras a mais se o sistema fosse financiado através de subsídios públicos, impostos e tarifas. E conclui também que as companhias evitam o pagamento de impostos através de paraísos fiscais, porque muitas destas companhias foram compradas por fundos financeiros fechados, os chamados Private Equity Funds, e os chamados fundos de infraestruturas, portanto, muitos deles sediados em paraísos fiscais, o que significa que evitam claramente o pagamento de impostos. E sobre ainda a eficiência privada, Thames Water em Londres tem perdas de água de cerca de 30%. E, portanto, isto também é claramente demonstrativo de que a apregoada eficiência privada não se confirma na realidade. E, portanto, também é mais uma razão para inverter o caminho que está a ser seguido. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez à Associação Água Pública e à Sra. Luísa Tovar, Miguel Vidigal e Jorge Feil pelos contributos que aqui nos deixaram. Está encerrada esta audição. Os senhores deputados, peço que não abandonem a sala, porque vamos de imediato iniciar outra. 2 minutos para tomar um café.